la tienda que se ha convertido en un verdadero ícono de la moda en Canindeyú. BM Mujer. Detrás de este gran éxito está una mujer que inspira con su historia. Además de haber logrado posicionar a BM Mujer como una de las tiendas más exitosas del país, también es conferencista y la primera mentora de dueñas de tiendas del Paraguay. Pero en BM Mujer, el éxito también se construye con un gran equipo. Asesora de imagen, especialista en ventas, colorimetría y personal shopper. Vivimos con cariño a Yeliade Queiroz y Neusilene Toso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos detrás del éxito. Hoy tendremos a dos mujeres maravillosas, excelentes profesionales que van a agregar muchísimo a esta conversación. Qué gusto estar un día más aquí con estas maravillosas mujeres especiales, mujeres talentosas, profesionales. Estoy súper feliz de tenerles a ustedes. Bienvenida Yeliade, bienvenida Neu. Estamos muy contentas de tenerles aquí a ustedes y gracias por aceptar nuestra invitación. Para empezar esta conversación, me gustaría conocerte un poquitito más. Yeliade, contanos de tus inicios. ¿Cómo fue que iniciaste en el mundo de la moda? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial. Agradecer também a você, Fabiola, por esse convite, ao Damiani. É uma honra para mim estar aqui participando do terceiro podcast, terceira edição do podcast. Isso. É uma honra muito grande para mim estou muito feliz. Me conta um pouquinho, vou falar em português porque vai ficar mais fácil a nossa conversa. Como você começou no mundo da moda? Eu comecei, Fabiola, muito pequena, sim. Vou voltar um pouquinho no tempo para contar um pouco para vocês como que Deus brotou essa sementinha no meu coração. Ontem, conversando com a Neu, ainda lembrei, porque eu lembrava de muitas fases, assim, mas lembrei de algo assim, muito especial. Quando eu tinha 9 anos, eu estava passeando na avenida em Mundo Novo, porque eu morava lá. E eu parei e observei aqueles comércios assim, e falei assim com Deus. Falei, como que essas pessoas conseguem ser dono da frente dessas ruas? Era algo assim, uma conversa de criança. Um dia eu também vou ser, mas eu vou ser a mais bonita da cidade. Foi uma conversa minha com Deus. E não assim sendo uma pessoa assim, querer me gabar. Mas eu acho muito linda a minha loja. Eu falo assim que eu consegui fazer aquele sonho virar realidade. Para mim, eu amo a minha loja. Então foi uma sementinha que Deus colocou ali quando eu tinha 9 anos de idade. Olha só. E depois também com a minha mãe. A minha mãe é um exemplo de mulher para mim. Desde muito pequena eu acompanhava minha mãe vender roupa usada. Minha mãe comprava roupa usada nas casas de mulheres assim de classe média. Então eu já via a minha mãe chegar em casa com aquelas roupas de qualidade. Olha para você ver que faz total sentido eu gostar, né, de um produto bom. Então, o que acontecia? A minha mãe chegava em casa e tinha um carinho tão grande por aquelas peças. Elas já vinham cheirosas, assim, porque muito bem cuidadas, mas a minha mãe passava na água, lavava com muito carinho, passava, colocava na sacolinha e todos os domingos eu acompanhava ela na cidade de Salto del Guairá. Eu fiz isso por 3 anos com ela, dos 9, 10, 11. Com 11 anos, quando o cobrador do ônibus falou, essa menina não tem mais 10. A gente já queria cobrar, a gente não tinha condições de pagar. Minha mãe falou, ai minha filha, dos 6 filhos, só você que aguenta acompanhar a mãe. Então nós vamos ter que parar. Vamos ter que retornar ao Paraguai, onde estava meu pai. Meu pai sempre esteve lá. E minha mãe nos levou para estudar em Mundo Novo, eu e meus irmãos. Então a gente retornou ao Paraguai, onde estava meu pai. E chegando lá, eu notei que a situação também não era das boas. Então eu falei, mãe, eu vou ter que arrumar um serviço. E foi onde que eu arrumei meu primeiro trabalho como doméstica. Trabalhei por 2 anos em uma casa, lavava, passava, cozinhava. Ali eu aprendi tudo que é o básico de uma casa. É muito cedo, né? Então, depois eu falei para minha mãe, ainda não é o suficiente, porque eu assumi a responsabilidade de uma casa muito jovem, porque o meu pai não tinha condições. Então eu falei, mãe, a partir de hoje eu vou assumir as contas da casa, eu e a minha irmã menor.
Então a gente conversou e falou, vamos trabalhar e vamos rachar as despesas. Então eu falei, mãe, eu vou trocar de trabalho. Vou procurar um trabalho numa loja. Lá eu vou ganhar mais. E realmente, trabalhei 7 anos numa loja. Foi ali que eu aprendi tudo que eu sei fazer hoje, claro, também com os ensinamentos da minha mãe. E eu trabalhei 7 anos nessa loja, aprendi muito ali, muito. Foi uma escola para mim. E depois, nesse período que eu trabalhava das 5h30, meu patrão era exigente. Se não chegar às 5h30, não precisa nem vir amanhã. Quem chegar às 5h31 não precisa nem vir. E eu chegava às 5h30 e saía às 6 da tarde. O que eu fazia após esse horário? Porque só o salário não era suficiente. Então fazia um extra. Pegava a roupa da minha patroa, da loja, e saía vendendo nas casas. Até que um certo dia, eu peguei e falei assim para minha mãe, eu preciso conseguir um dinheiro para me buscar meu próprio produto. E eu fiz isso. Emprestei um dinheiro, 700 mil guarani, e fui de caminhão com um senhor que é um pai para mim, hoje já faleceu. Toda vez que ele ia para Maringá buscar telha para vender em Paloma, na região ali, abastecer os comércios ali, eu aproveitava a carona dele. Enquanto ele ia lá no materiais de construção lá comprar telha, ele me deixava no shopping, eu fazia minha compra e na volta ele já me pegava. Era algo rápido assim, sabe? Bem cansativo. Então todo mês a minha patroa já sabia que eu fazia esse caminho. Então ela me liberava. Então, quando eu chegava em casa às 6 da tarde, eu pegava as roupas e saía visitar de porta em porta meus clientes. Foi aí que eu comecei a ter minha cartela de clientes. Pegava minha bicicleta e ia. Voltava 9 horas, todos os dias. E eu fiz isso por muitos anos. Quando eu conheci o meu esposo, ele falou, meu Deus, essa menina é terrível. Trabalhadeira. Né? Eu vou dar uma moto para ela. Ele também não tinha condições, mas ele viu a minha dificuldade com a bicicleta, com a sacolona aqui, e ele me deu de presente uma motinha. Aí eu falei, agora eu vou mais longe. O que eu fazia? Durante a semana, da tarde até as 9, eu visitava as casas. Aos domingos, eu visitava a fazenda, 20 quilômetros, e fiz isso por muitos anos. Depois, quando eu completei 19 anos, eu me casei. Fui morar no sítio, morei no sítio por 1 ano. Não consegui ficar lá parada. Vinha fazer curso de pintura. Estava sempre ali na cidade. Meu marido falou, meu Deus, essa mulher não vai ficar quieta. Não consigo segurar ela. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos para a cidade. Aí ele tinha um golzinho. Ele falou, vou trocar numa casa e vamos morar na cidade. E foi ali que a Camila já chegou também, minha filha. Quando viemos para a cidade, a Camila já estava com 1 aninho. E eu fiquei de 1 aninho até os 4 anos com a Camila e vendendo com a minha motinha na cidade, por ali. Com as mesmas clientes, fazendo cliente nova só na cidade. Ele não deixava mais eu ir para a fazenda, assim. Mas aí ele falou assim, ele começou a proibir. Proibir, porque ele queria que eu ficasse em casa. Cuidando dos filhos. Aí ele viu que eu não conseguia ficar parada em casa, só tinha a Camila ainda. Aí ele falou, então vamos abrir uma loja. Foi aí que a VM nasceu, Visual Modas. Naquela época a gente chamava de Visual Modas, depois eu troquei. Eu engravidei da Lara. Quando eu abri a loja, eu estava com 4 meses de grávida da Lara. E eu falei, meu Deus, vai ser agora. Não vai dar tempo de esperar a Lara nascer e tem que ser já. Então, quando eu abri a primeira porta, eu estava grávida da Lara. Quando a Lara nasceu, em dezembro, aquela loucura aquela época era um movimento nas lojas, não existia condicional ainda. E a Lara, bebezinha, bem doentinha, cada 8 dias no hospital. Então foi um desafio assim bem grande para mim, sabe? Que não foi fácil, mas graças a Deus superei. E depois veio a surpresa, 1 ano depois o Douglas. Então tinha 2 bebês e mais a Camila, 3 na verdade. E mais a loja, como a Neu falou, 4 com a loja, que estava gatinhando. Sim, ainda, né? que era um bebê a mais, né? Então, eu viajava, eu sempre fazia minhas compras por Guaíra, ia de ônibus. Então, o que acontecia? Eu levava a Lara, só que a Lara, ela não gostava de ônibus. E nem conseguia amamentar ela pela correria da loja. Senti muito, o leite secou. Então, assim, foi uma fase bem difícil para mim, bem dolorida. Porque eu vi ali que eu estava dando mais prioridade para a loja do que para ela. Mas depois conversei com Deus e ficou tudo certo.
Quando o Douglas chegou, a Douglas foi meu companheirinho por 1 ano e 2 meses no ônibus. Você sabe o que é sentar, que ele era gordinho? Sentar ele assim e sentar no ônibus 1h da manhã e não poder dormir? Porque se eu dormir, como que eu vou dormir? O menino vai cair. Do lado tinha outra companheira, lojista também. Então, era aquela mãe que ficava ali com o bebezinho 1 ano e 2 meses. Até que o Douglas completou, desmamei ele, né, com 1 ano e 2 meses, desmamou. Aí o Douglas ficou. E eu continuei fazendo essas compras, 7 anos mais ou menos. Aí, graças a Deus, Deus me presenteou com um carro, né, com o meu trabalho, Deus me ajudou. Eu consegui comprar meu primeiro carro, que foi a Paraty, eu e meu esposo. E depois eu fiquei mais ou menos, acredito, uns 5 anos ali com a Paraty. Bem difícil, porque ela era bem cansativa. Eu tomava umas 2 garrafas de chimarrão para chegar até a Paloma. Nossa. Aí eu reencontrei a minha amiga Márcia, que é a minha comadre, fiquei distante dela por um tempo. Quando eu reencontrei ela, eu descobri que ela tinha uma loja. Ela trabalhava, pegava roupa de uma mulher. Então eu falei assim, Márcia, vamos comigo no carro de companhia? Ela falou assim, eu não tenho dinheiro para comprar a primeira compra. Eu falei, como eu comecei com 800 mil reais, 800 reais, que isso aí também está ali nos desafios. Sim, sim. Um desafio foi bem difícil, porque quando eu cheguei em Guaíra, para fazer compra nessa empresa, eles exigiam 1.600 reais e eu só tinha 800. Aí eu cheguei na esposa do senhor e ela falou, quanto que você vai levar? Eu falei 800, ela falou, mais a cota é 1.600. E aí eu fiquei triste, assim, né? Ela falou, conversa com um dono, quem sabe você, conversa com ele. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. E eu falei para minha amiga Márcia, se eu comecei com 800, você vai começar também. Aí eu ajudei ela, emprestei o primeiro 800 reais para ela entregou os produtos que ela vendia daquela senhora e começou do zero. Desvaziou a lojinha dela e começou do zero ali a vender os produtos dela. E ela foi uma companheira, viajou comigo muitos anos. Servia o chimarrão, conversando ali, então, graças a Deus, ficou mais leve para mim, porque aquela fase do ônibus foi bem difícil para mim. Imagino. Bem desafiador. E com criança pequena ainda, né? Sim. E depois, eu saí desse primeiro local, que eu fiquei só 3 anos, quando a Lara era bebê, e fui para o segundo local. E nesse segundo local eu fiquei por 14 anos. Foi lá que eu conquistei praticamente a maioria dos meus clientes. Que eu tenho até hoje, graças a Deus. E foi uma fase bem gostosa que eu vivi ali, a minha casa no fundo, minhas crianças ali tudo por perto. Então, assim, não era como antigamente, que a casa era longe, sabe? Então foi uma fase bem gostosa, assim. Uma coisa que eu sempre digo, tudo é possível. Aquele que quer... Para mim, eu não quero ouvir nunca a palavra eu não posso, não consigo. Porque eu acho que quando você coloca esforço, tem foco e o amor que você tem por aquilo que está fazendo é possível. Pode vir a dificuldade e não se sente, né? E olha, o preço às vezes é alto que a gente paga, mas é assim que você consegue. E que bom ouvir sua história, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar contigo, vai estar... Quem sabe hoje abrir uma loja, está com dificuldade e acha que não vai conseguir, exatamente, né? E uma história assim é tão enriquecedor que parece que abre a nossa mente. Nossa, eu também posso. Se ela conseguir, eu também consigo. E hoje a sua loja é uma loja de referência, uma loja premium. A gente tem uma parceria há muito tempo, muito bom, graças a Deus. Aqui com a empresa, trabalha nossas marcas. E então, nos agradecemos e obrigado por essa história linda que você compartilhou. De verdade, agrega. Agora eu quero conhecer a Neu. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. A Neu, ela trabalha com agilidade na loja e ela vai nos contar um pouquinho os começos. Vamos conhecer quem que é a Neu, o que ela faz, quanto tempo ela trabalha com a agilidade na loja. Queremos conhecer você um pouquinho mais. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sou muito grata a Deus também por... não imaginava, algo assim para mim foi surpresa, estou muito feliz e muito agradecida realmente. Agora eu vou falar para você como começou. Eu sempre gostei de coisa boa, viu, Fabiola? Eu lembro, eu estava contando isso ontem, acho que até comentei com você, que eu em 2007, porque eu entrei a trabalhar com a gente em 2008, então em 2007, finalzinho ali, eu lembro que eu passei, eu não tenho lembranças da loja antes.
dessa época, eu já tinha 17 anos. E foi meu primeiro emprego, um pouquinho antes, trabalhei 4 meses antes de entrar na VM em uma outra loja. Então, eu já tinha um salário fixo, né? E antes disso, eu vendia pão, trabalho desde os 12 anos, sempre, como eu falei, eu gostava de coisa boa. Então, eu ia lá, vendia e comprava. Eu vi uma saia bonita numa arara, numa loja, numa vitrine, e eu falava assim, eu quero aquela saia. Minha mãe falava assim, não trabalha, porque em casa, graças a Deus, o básico nunca faltou, né? Mas então, se eu queria algo mais, eu produzia para ter aquilo. Eu sempre aprendi isso. Eu aprendi isso desde cedo. Tipo, se você quer algo na vida, você precisa lutar por isso, né? Você precisa fazer o seu caminho. E aí, eu entrei trabalhar numa loja, trabalhei 4 meses, muito grata também, porque ele foi o meu primeiro patrão, né? E que abriu as portas para mim, sem experiência nenhuma em loja e tal. Então, entrei para final de ano. Quando foi em janeiro, ele falou para mim, você fica, né? Entrei para uma experiência de final de ano, ele falou, você fica. E quando foi nesse intervalo, eu passei na frente da loja da G. E eu vi na vitrine uma sandália, não esqueço, uma sandália branca da Ramarim, baixinha, de couro, toda bonita. Eu falei assim, e naquela época custava 600 mil Guarani. Eu falei assim, eu vou trabalhar, eu vou comprar essa sandália. Mas assim, meu salário era mais ou menos isso. Então eu falei, eu preciso parcelar. Aí eu fui, né, falei, você parcela pra mim? E aí era a irmã da G que tava na loja, ela falou assim, a gente vai parcelar pra você e tal. Então ali foi a minha primeira experiência com a Visual Modas naquela época. Eu falei assim, nossa, eu quero trabalhar nessa loja. E só que foi muito rápido, porque isso foi em fevereiro, mais ou menos ali, quando foi em março, a gente me chamou para trabalhar. E aí eu fui, pedi demissão da onde eu tava, e isso já se passaram 18 anos aí, né? 18 anos, olha a parceria, hein? Quantos anos? São 18 anos. Então eu vi o Douglas, quando eu entrei, o Douglas tinha 1 ano e 3 meses. Olha só. Né? A Lara, pequenininha ali, a Camila, então era como a gente falou, a gente tinha a loja e era uma família, então eu me senti muito acolhida ali dentro, porque eu também era uma criança, eu tinha 17 anos, né? Então a G foi eu fui a 5ª filha que ela pegou pra criar, porque ela tinha 3, tinha loja, tinha 4, eu fui a 5ª, entendeu? Mais uma filha que tá. Eu acho muito interessante o trabalho que vocês fazem em conjunto, né? Encontrar uma pessoa que caminhe, que tenha essa mesma visão, esse mesmo desejo é tão importante. Difícil, né? Você teve sorte. Deus coloca as pessoas com propósito nas nossas vidas, né? Então, eu vejo você fazendo isso, esse papel dentro da loja da Egiliário. Egiliário, eu sei que você já falou de desafios, né, que você teve. Tendo a loja, foi caminhando. Tem alguma coisa em específica que você disse, nossa, essa foi a fase mais difícil, essa me custou eu conquistar ou passar? Porque tem desafio nas nossas vidas que vem, parece que a gente não vai passar. Sim. Você teve algum caso específico que queira contar para nós? Queira compartilhar com nós? Eu acho que foi a fase das crianças pequenas mesmo, que deixar eles em casa com pessoas estranhas às vezes com... Estranho modo de dizer, nem sempre era com a Neu, às vezes a Neu não podia, minha mãe estava na Espanha, então não tinha avó. E o que acontecia? Ninguém queria esse compromisso. Hoje a tia ficava, amanhã na outra viagem a tia não queria mais, era minha sobrinha, depois era a minha irmã, e assim sucessivamente. Não era fácil, ninguém queria estar cuidando dos filhos dos outros. Porque eu era constante, precisava ir sempre, não era uma viagem que se faz cada 6 meses. Tinha viagens que eu fazia cada 8, cada 15 dias. Quem vai ficar? Então eu falo que é um desafio assim, que não foi fácil. E teve muitos outros mais também. Eu não tinha dinheiro, antes de conhecer o meu esposo, eu não tinha dinheiro para começar e tinha um compromisso enorme nas costas, que eu tive que assumir a responsabilidade de uma casa muito jovem. Então eu fui emprestar dinheiro do meu vizinho, fiquei sabendo que o meu vizinho emprestava dinheiro. Falei, Jesus, olha só. Tá, chamei a minha mãe e falei, mãe, descobri que o vizinho empresta dinheiro, nem sabia o que eram essas coisas, né? E eu falei, minha mãe falou, minha filha, falei, vamos comigo lá, mãe, conversar com ele. E ele falou assim, Egiliário, eu empresto sim dinheiro. Se você me pagar com 28 dias, eu não cobro juro nenhum. E aí foi o desafio, olha, ir para Maringá, trazer os produtos, e só tinha aquele tempinho da noite ali, das 6 às 9 e aos domingos, para poder vender o produto, devolver os 700 mil Guarani. Estou falando agora de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Nós estamos falando. Então, naquela época não é fácil juntar assim 28 dias para mim,
700 mil Guarani. Porque eu tinha um monte de compromisso. Era aluguel, era mercado, era tudo. Então, era bastante compromisso. Então, foi bem desafiador. Eu fiz isso por 2 meses, depois já me libertei também, graças a Deus. Mas eu ficou marcado. Falei, gente, fui corajosa, né? Muito jovem, já ter essa responsabilidade ali de ir lá pedir um dinheiro, devolver certinho. E também as viagens de caminhão, que era 3 dias. Todo mês minha patroa me dava 3 dias. Então, eu subia no caminhão em Guaíra e ia até Maringá. Depois que eu conheci a Márcia, a gente fez isso muitas vezes, a Márcia. Porque a Márcia também tinha os pais dela lá. Então, e a patroa era a mesma. A Márcia trabalhava para a Marisol e eu também trabalhava na loja. Então, a Marisol liberava as duas. Falou, vai. Uma vai visitar os pais e a G vai fazer a compra. Então, me ajudou muito a Marisol também. Sou muito grata por ela também. Então, eu tive muitos desafios, mas o que mais marcou foi essa fase das crianças pequenas e esses desafios que eu contei para você de ir com o caminhão para Maringá. Que não é fácil, né? Não é fácil. Porque antigamente não tinha nem ônibus tão confortáveis como a gente tem hoje. E o dinheiro, né? Para pagar também, sim. Né? Então, a gente não pagava nada, ele era um pai para mim, hoje já faleceu. E a gente ia se divertindo, eu e a Márcia conversando com ele, e ele me conhece, foi a primeira pessoa que me pegou no colo, era uma pessoa assim muito chegada à família, um carinho muito grande, muito respeituoso, mas para nós era festa, parava para almoçar, podia comer um almoço bom, parava tomar um café bom, então ele tinha condições de pagar, e para nós era uma alegria quando a gente subia naquele caminhão, né? Sim. Uma fase gostosa. Neu, quais foram os seus maiores desafios na loja? Quando você começou, conta um pouquinho, porque tem muitas assessoras comerciais, vendedoras, que vão estar vendo esse podcast e vão se espelhar em você. Eu gostaria que todo mundo se espelhasse, conhecesse em você, visse, para poder aprender um pouquinho mais. Mas gostaria de saber, qual foi o teu maior desafio? Eu posso falar de 2 desafios grandes que foram assim, quiser. Foram muitos, né? E os desafios são todos os dias. Todo dia a gente tem um desafio novo. O importante é você ter coragem, né? E lá no começo, um desafio foi, quando eu aceitei a proposta da G para trabalhar, alguém veio e falou para mim assim, você vai trabalhar com aquela mulher? Ela, até os jeans dela tem que ser fechado o zíper e fechado o botão. Olha, naquela época, aí vai conectando com o que a gente vai falar, né? Sim. Porque naquela época a G era essa pessoa já, ela sempre foi essa pessoa exigente. Então, exigente para fazer o certo, né? E aí eu falei assim, eu vou, né? Eu vou. Só que no começo foi bem desafiador, porque eu tenho a minha personalidade, né? Sou super influente. Então, quem entende de personalidade, o influente, ele é avoado. O influente, ele gosta de conversar, ele gosta de estar aqui, tá. Só que na hora da organização, ele pena, viu? Ele pena. Então, isso pra mim foi bem desafiador no começo. Aprender isso. E outra, atenção ao cliente. Por quê? Eu lembro de uma cliente, ela é nossa cliente até hoje, né? Ela chegou na loja e falou assim, ela entrou na porta e ela falou assim, bom dia. Ela falou assim, falei, bom dia, falei, né, pode te ajudar e tal. Nem lembro se eu falei isso. Não lembro se eu falei se eu podia ajudar. Não lembro como eu recepcionei ela, né? Mas ela falou pra mim assim, a G tá? Aí eu falei, nossa, né, tipo, tá, a G tá, né? Sim. Aí eu chamei a G e ela só queria uma blusa, buscar uma encomenda. Então, isso eu trago para as meninas hoje na loja. Eu falo assim, às vezes o cliente, ele chega, ele pergunta de mim, ele pergunta da G, mas não é porque ele, não, eu não gosto dessa pessoa. Não é isso, não leve pro pessoal. Hoje eu entendo, naquele dia eu levei pro pessoal, eu falei, nossa, por que será que ela, né? Eu falei, eu vou atender ela. O meu desafio agora é atender ela. E hoje é um dos meus melhores clientes, né? Eu amo ela, a gente tem uma amizade muito bonita. Então, é aquela pessoa que chega, a gente conversa, né? Tem esse relacionamento. Mas naquele dia eu fiquei chateada. E daí, hoje eu falo isso, eu falo assim, não é porque o cliente, ele chega porque ele... É porque ele tem liberdade, né? Então, se isso já é quem tá nos assistindo hoje, leva isso pra você, sabe? Tenha na sua mente, você só precisa ter coragem e ser gentil. Porque você vai conquistar. Você vai conseguir conquistar, sabe? Mas é trabalhando. É isso, esse foi o meu... construindo, plantar. Todos os dias. O desafio grande. Olha, nós temos vocês, a loja de você falar, vocês, porque vocês vêm de lá, VM para nós é uma referência a nível nacional. Se alguém perguntar uma loja de referência, a gente coloca vocês. Referência em atendimento,
referência em produto, referência em VM, que é o nosso tema principal hoje, né? Que a gente quer conversar e conhecer um pouquinho mais o mundo do VM. E eu gostaria de saber como vocês conheceram, em que momento vocês começaram a aplicar isso na loja. Eu tenho certeza, Geliade, que isso fez uma diferença na loja de você, né? Quando decidiu colocar VM na loja. Qual é essa experiência? Dá para explicar um pouquinho o que é um BM, como é que faz? Eu sei que é uma coisa bem extensa, que a gente de repente não consegue pegar tudo, mas qual foi a experiência de vocês no BM? Então, eu sempre gostei de inovar. Viajei muito para fazer compras, cidade grande, São Paulo, Maringá, e me chamava atenção a organização das lojas. Sempre me encantou trazer esse diferencial. E eu observava aquilo e falava, gente, que loja mais linda, mais organizada, mais limpa, mais cheirosa. Por que não levar isso para a minha cidade? Eu falo assim, a gente tem que florescer onde a gente está plantada. E muita gente fala, é uma cidade pequena. Não, você tem que florescer onde você está. Isso que eu busco muito fazer, sempre. Eu recebo muito elogios. Sempre recebi da loja, graças a Deus. Nossa, que loja linda! Meu Deus, o que essa loja está fazendo aqui? As pessoas falam assim. Essa loja é loja de cidade grande. Mas por que, gente? A gente tem que florescer o lugar onde você está, onde Deus te colocou. Floresça onde você está plantada. Então, isso foi um diferencial na minha vida, porque eu viajava, observava algo e já trazia. Falava, Neu, olha isso aqui. Olha isso, vamos implementar. Então, foi aí que começou, que brotou essa sementinha de trazer algo diferente, de conhecer o VM. E aí, pesquisando, fui atrás de saber, perguntei também quem faz essa organização toda para vocês, quem que organiza as roupas, e fui perguntando. É o Visual Merchandising. Aí corri e pesquisei, encontrei um moço. Fiquei sabendo também que ele já estava fazendo um trabalho maravilhoso no Paraguai. Falei, pronto, é ele. Eu vou contratar ele. Vou contratar ele. Liguei para ele. A loja que ele fazia não permitia ele fazer mais nenhum outro trabalho no Paraguai. Mas ele conseguiu, conversou certinho e o senhor que tinha contratado ele falou, somente mais essa loja. Eu falei, gente, esse é mão de Deus. E hoje eu já trabalho com o Ali, esse moço é de São Paulo, ele é formado em Visual Merchandising, e ele é de São Paulo, e eu já trabalho com ele há 4 anos. Foi aí assim que eu conheci ele. E hoje é meu braço direito ali também. Porque faz toda a diferença na loja. Faz toda a diferença. Meu, a gente estava conversando um pouquinho ontem da importância do BM na loja, né? E aí, assim, conversando, captei algo tão interessante, que não é só o VM. Voltando um pouquinho a mais, atrás, nossa, vai a assessoria de imagem ao VM também. Qual a importância? Gostaria que você compartilhasse isso conosco. Exatamente. Primeiro, nós somos seres visuais. Então, quando a gente chega e vê algo bonito, harmônico, que enche os teus olhos, mesmo que você não entende o que é o que a G viajava e via fora. Ela fala, nossa, que lindo isso aqui. Era a importância do jeans fechado, zíper com o botão, dobradinho. Era lá atrás, né? A importância da loja limpa, a importância de terminar o atendimento e guardar as peças de volta no lugar. Para o próximo cliente que chegar, ele vê essa harmonia. Então, o VM ele começa lá atrás. Lá atrás, essa organização ela vem, porque ele é um conjunto. E quando a gente chega na apresentação do produto, exposto na arara, né? Exposto na arara, ok. E quando a gente vai, eu gosto de trazer muito para a parte de apresentar o produto para o cliente, na hora que ele vai comprar uma peça. Ele chega na loja, se ele encontra uma arara só de blusas, vamos falar em uma linguagem simples aqui, sim, né? Sim. Então, se ele encontra uma arara só de blusas, aqui, aí uma de blusa aqui, aí as calças tá lá atrás, os vestidos tá lá atrás, tá tudo fora, né? Qual que é? Vocês, eu vim buscar uma blusa, né? Aí eu vou lá e vendo uma blusa pra ele. Agora, se ele chega e nessa mesma arara, ele vê uma harmonia visual, ele vê ali uma calça bem montada, uma calça marrom,
tá ali na arara. Aí ele vê que aquela calça marrom ele consegue usar o rosa, ele consegue usar uma camisa rosa, uma blusa off-white, uma jaqueta de couro, e aí vai montando. Isso é visual. É a pessoa chegar e enxergar o belo aos olhos. Qual é a chance dele não levar o look inteiro? De não levar 3, 4 sacolas para casa? Você entendeu? É isso. Para mim, visual é isso. A importância do VM numa loja. Daria para considerar que isso soma nas vendas. Sim, total, porque isso aumenta o nosso ticket médio. Né? Um cliente que ele vem, ele só leva uma blusa, ele levou uma blusa. Agora, a importância de eu poder vender, a pessoa chegar aqui, eu tô olhando, vai lá porque eu tô olhando pra sua arara, né? A sua arara tem um tricô, tem uma calça, um cinto e um casaco. São 4 peças. Você aumentou seu ticket aí. Sim. Então, se você tiver mais uma proposta ali de uma outra, da mesma linguagem para esse cliente, um cliente mais, né, clássico ali, a mesma linguagem, em outra cor, montada, ele vai levar 2. Porque nós somos assim, a gente compra por emoção, né? E somos seres visuais. Somos seres visuais. Muito interessante. Juliette, compartilha comigo. Você acha que fez a diferença na sua loja? Fez a diferença. Como a Anil falou, fez total diferença. Antigamente, a forma que eu fazia, sem eu perceber, eu já estava aprendendo com as clientes. Por quê? Eu sempre fui uma menina muito simples, mas tinha cliente que já era vivida. Então, o que acontecia? Quando eu fazia minhas compras, que eu trazia para uma cliente um valor grande, uma clientona, vamos dizer assim, ela falava assim, Gê, o que aconteceu? Você não trouxe a parte de baixo para mim? Eu não tinha muita experiência. Eu trazia uma camisa, trazia um blazer, não trazia a parte de baixo. Ela falava assim. Aí, por exemplo, trazia a parte de cima, não trazia de baixo e vice-versa. Então, ela falava, Gê, traz para mim, combinando um conjunto certinho. Eu vou precisar disso, disso, disso. Eu fui aprendendo também com as minhas clientes. E ali, sem eu perceber, eu aprendi sobre o VM. Olha só. Gê, cadê a blusa? Peraí, mas você me trouxe sua calça. Ela falava assim, né? Cadê a blusa pra me usar com essa calça? Inclusive, uma assessoria de imagem já estava fazendo, porque tem que levar combinando. Sim. Tinha que combinar, né? A gente só não entendia o que era a técnica ali, mas não... Eu falei, peraí. O que eu aprendi aqui é riquíssimo, porque eu não vou trazer só para ela, vou trazer para outra cliente também, para outra, porque daí eu já fui aprender, conhecendo o gosto de cada cliente. Então, por exemplo, a Maria me pedia, Gê, me traz uma roupa para mim. Eu já pensava, a Maria gosta dessa saia, e gosta desse estilo de blusa. Então, aquilo clareou a minha mente. Eu aprendi ali sem saber sobre o VM. A importância de conhecer os clientes. Exatamente. Né? Isso faz toda a diferença no atendimento na loja. Então, eu sou muito grata também a essa cliente. Olha, essa é uma experiência boa. Ensinou ali. Você compartilhou ontem comigo que vocês estavam numa experiência de trabalho com os clientes, de conhecer melhor os clientes. Eu gostaria que compartilhasse um pouquinho. Como é que você projeta uma venda para uma cliente? Começando pela assessoria de imagem, colorimetria e tudo isso. Isso, porque... Hoje, eu fiz a formação em coloração pessoal, então quando eu vou e atendo a cliente, faço a coloração dela, entendo quais são as características da pele dela, ela começa a entender, né, sobre. E quando eu vou... É a importância de conhecer o cliente, sim, né? Então eu ligo para ela e falo assim, olha, chegou aqui na loja um moletom, 2 moletões, na verdade, não é nenhum. Chegou 2 moletões aqui que é da sua cartela, você tem que pegar. Nossa, já me manda. Entende? Então, por quê? Porque eu gerei autoridade no que eu tô falando. Mas antes disso, eu preciso conhecer o meu cliente. Como eu vou conhecer? A gente tem a base de estilos universais. Isso é muito importante estudar. Porque no YouTube tem, né? Tem uma linguagem simples no YouTube, tem vídeos, inclusive gratuitos, para você assistir e entender. Você lê o cliente quando ele entrar na loja. Isso é muito importante. Então, de repente, chega um cliente que ele é todo clássico, né? Que ele vai usar a calça reta, ele vai usar a camisa ali, tipo, tudo certinho e tal. Eu vou mostrar pra ele vai num arara que vai de uma camisa over, de uma calça rasgada. Não vai entende? usar. Não vai usar. E vice-versa também. Então, a importância de conhecer o nosso cliente. E agora a gente tá fazendo um trabalho lindo com a Gatos, né? Gente, a Gatos e Atos é referência pra nós, né? Gatos e Atos, estava até falando pra gente, depois ela vai comentar sobre, durante a pandemia, o que a Gatos e Atos fez, né? E a importância de ter um produto de qualidade e saber montar esse produto, expor ele na arara. Então, agora a gente está fazendo, na compra que a gente fez, a gente montou certinho no visual, no nosso painel lá. Quando chegar,
A gente vai montar isso e chamar o cliente para uma experiência. Esse é o novo trabalho que a gente está fazendo agora. Isso é visual, isso é consultoria de imagem. E o princípio é conhecer o cliente, se importar com ele. Entender as dores dele, as necessidades. Exatamente. Porque, na verdade, qual que era a palavra que você falou ontem que eu fiquei pensando, queria compartilhar, acabei esquecendo. O cliente, ele ama comprar, mas ele odeia que vendam para ele. Se ele se sentir pressionado, você não fecha uma venda. E você perde o cliente. Então, leva o produto, indica. Agora, quando você conhece o cliente, você sabe o que ele gosta, você entende a dor dele, o importante é ouvir. Ouvir. Antes de você querer fechar uma venda, ouça o seu cliente primeiro. Ouça a necessidade dele. Poxa, eu estou precisando de um vestido para um casamento 5 horas da tarde. Você vai pegar um vestido de veludo e vender para esse cliente que vai no casamento 5 horas da tarde, numa primavera? Você entende? Então, a importância de conhecer o produto, a importância de conhecer a necessidade do cliente. Aí o cliente liga e perde um conde, né? Eu preciso de um condicional para uma viagem, eu vou para a praia. Aí eu vou lá e encho a mala dela de calça jeans e camiseta. Não vai usar? Não vai. Ela vai ficar triste, né? Agora eu vou lá e falo, peraí, deixa eu pesquisar. Porque a gente aprende, tá? É vídeo, livro, curso. Então, você precisa pesquisar. Aí eu vou lá, o que vai usar aí na praia? Pesquisa lá. Na praia, usa camisa leve, uma camisa de algodão. O que é uma camisa de algodão? Entender do produto. Uma camisa de algodão, né, tem esse frescor, essa troca de calor, porque é um tecido natural, um tecido de linho. Isso aqui ela vai usar. Olha, eu tô mandando uma camisa pra você que você vai usar como saída de praia, você vai usar pra jantar com um shortinho. Já tô mandando montado. Gente, você manda explicando. Ele nunca mais larga de você. Toda vez que ele precisar, ele vai te falar assim, não, eu sei que lá eu consigo isso. Lá na VM eles vão entender o que eu preciso. Porque, na verdade, todo mundo está correndo atrás. Ninguém tem tempo mais de... Se você conseguir solucionar essa necessidade do cliente, o cliente fica. Exatamente. Ele quer ser vendido. Gostei. Essa frase a gente vai anotar. Regeliades, o que você considera que sejam os maiores erros dos lojistas hoje em dia, não tendo VM dentro da loja? O que você acha? Quais são os erros deles? Na minha opinião, muitos lojistas erram porque não tem um VM dentro da loja e... Muitas vezes por falta de consciência. Por falta de consciência, e também eu vou contar uma história aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Eu estava fazendo um curso outro dia e o João, ele deu um exemplo de uma aluna dele que chegou para ele e falou, João, eu preciso de ajuda. A minha loja não está vendendo. Eu não sei o que está acontecendo. O cliente entra, sai e não estou conseguindo fazer uma venda. Aí o João foi até a loja dela e falou para ela, observou tudo, né? Que o mentor, o que ele faz? Ele observa tudo rapidamente. E ele pediu para ela, vamos sair para fora que eu quero que você analise. E aí ele pegou e falou para ela assim, se você fosse trazer um currículo para mim, qual dessas lojas você entregaria o currículo só de olhar agora? Essa ou essa? Ela olhou assim... Ela falou, na outra loja que não é a dela. Olha só. Aí ele pegou e falou assim, por quê? Olha só a diferença. A sua loja tá luz queimada, escura, roupa bagunçada em cima do balcão, sua funcionária tá no celular, não deu atenção nem na hora que eu entrei, não falou um bom dia, não se levantou, não deu uma atenção ao cliente. Então, não é uma loja cheirosa. Então, o que acontece? O cliente não conecta. Ele chega, entra e já sai. Não é o que ele busca. Porque não é só comprar um produto. O cliente, muitas vezes, ele vem, ele quer ser acolhido, ele quer chegar, ele quer ser bem recebido, quer tomar um café. Não você já chegar e já oferecer um produto. Tudo bem, se é um cliente novo que você não conhece, mas dê um sorriso. Receba ele com um bom dia. Faz toda a diferença. E a outra loja, a diferença era porque ela era toda iluminada. Tinha luz, tinha uma vitrine bonita, né? Tava apresentável. E a loja cheirava. Quando ele olhou assim, aquela loja cheirava. Passava no corredor, cheirava. E a importância de ter a consciência. Porque muitas vezes a pessoa erra porque ela não tem consciência daquilo. Então é olhar, né? Pra si, como eu me sentiria entrando na minha loja hoje. Né? Fez todo esse câmbio que o João ensinou. E eu acredito que hoje a loja dela está vendendo muito mais com todas essas dicas que o João deu para ela. Mas no momento ali ela não tinha consciência disso, como muitos não têm.
Hoje a gente entra, por exemplo, num supermercado, a caixeira não te olha nos teus olhos. Você entra, você sai, você paga, nem muito obrigado, na maioria das vezes. E aí você entra uma vez, entra duas, fala bom dia, bom dia, bom dia. E tem que continuar dando um bom dia. Não é sobre você, é sobre ela, né? Sobre a pessoa. Mas e muitas vezes ela não tem essa consciência do que ela está fazendo. Por falta de conhecimento, de treinamento. Muitos patrões não querem investir. Muitos comerciantes não querem investir. Eu não vou investir em VM. Eu não vou gastar dinheiro. Isso não me traz retorno. Aí que eles se enganam. Por exemplo, do supermercado. Se essa moça pelo menos olhasse nos meus olhos e falasse assim, bom dia, ela me conhece, sabe quem eu sou, pode me chamar pelo nome. E se eu fosse uma pessoa estranha também, não custa nada um sorriso. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda, ou alguma palavra que acolhe ali. Eu faço questão de perguntar o nome quando não conheço. Porque daí você pode estar tratando a pessoa de uma maneira mais pessoal, Também, mas sim. isso acho que faz que a pessoa se sinta mais à vontade. Sim. E se você se importou com a pessoa, não é um Sim. cliente mais que entrou na loja. Qual o seu nome? Bom dia. Na E loja a gente faz isso. Sim. Chegou um cliente que por primeira vez a gente já pergunta qual é o seu nome, né? Como você se chama? E tem... Seja bem-vinda, né? A gente fala, seja bem-vinda. Sim. Exatamente. E falando ali do VM, algo muito importante, né? É a apresentação, que a gente estava falando é a apresentação desse funcionário que vai trabalhar, porque ele também faz parte do VM. Então, às vezes, a loja está toda organizada, a loja está toda bonita, né? E aí ele não chega apresentável para trabalhar, chega com o cabelo bagunçado, chega ali, tipo assim, acabei de acordar e tô indo, né? Então, tudo isso é VM. É um conjunto que cria a experiência do cliente, né? O dono da loja tem que ter a consciência de treinar. capacitar. Treinar e capacitar. Exatamente. Como você disse, alguns acham que é um dinheiro jogado fora, mas é um investimento que vai te dar maior retorno. Sim. Se os teus assessores comerciais tiver esse conhecimento, uma bagagem diferente, ela vai conseguir vender mais. É o que você faz, tudo que você... E uma coisa que me chama a atenção, eu sempre digo, quem quer pode. Quanto você aprendeu grátis? Eu aprendo muitas coisas grátis sem pagar. Sim. É a vontade que a gente precisa. Hoje em dia tem, assim, muitos cursos gratuitos, muitos takes que é só você seguir a pessoa certa, né? Exatamente. Só você seguir as pessoas certas. E aí você vai aprendendo. E ter vontade, né, Fabíola? Eu acho que o primeiro passo é você querer mudar. Você precisa querer mudança, né? Ter consciência e querer mudança e segue o processo. Eu lembrei agora, Neu, seguir a pessoa certa. Outro dia eu estava ouvindo um podcast com a Lara e achei bem interessante. O fundador da faculdade da Link do Brasil, da maior faculdade do Brasil de business, o Álvaro, ele falou algo assim que virou a chave na minha cabeça, assim, sabe? Ele falou, eu tenho 2 Instagram. Um que eu comparto aqui com vocês, meu dia a dia, e outro para mim estudar. Eu só sigo pessoas que me agregam, que eu aprendo tudo relacionado ao meu ramo. Eu achei aquilo incrível. Ele falou, eu sigo 200 e poucas empresas, tudo relacionado ao meu trabalho. Então, ele não perde tempo ali nas redes sociais, não perde tempo. Ele só enriquece mais cada dia o conhecimento dele. Porque hoje em dia a gente tem tantas coisas para aprender, eu sempre digo, grátis ou pagando, até valores pequenos que é um investimento na gente. E aquilo que a gente aprende, ninguém tira. Nel, poderia compartilhar comigo um conselho prático de VM? Algo que uma lojista está começando. Quero conhecer, quero aplicar a VM na loja. O que ela pode começar? O básico do básico. Isso aqui. Essa é a ferramenta de ouro, Fabíola. Sim. Círculo cromático. Porque o que acontece? Aqui a gente consegue fazer combinações inteligentes. Então, tem várias, tem mais de 5 opções. Tem para você fazer. Nossa, como eu sei que roxo, por exemplo, combina com amarelo? Caraca, eu vou montar um look, porque isso aqui eu levo muito para montar tanto look para o cliente, quanto fazer fotos, né? Fazer fotos, vídeo, apresentar o produto na loja, de diversas formas. Para atrair o cliente que é mais clássico, para atrair o cliente que é mais criativo, né? O cliente que é mais romântico. Então, pesquisa um pouco sobre isso.
E usa o círculo cromático, porque aqui eu consigo fazer, nossa, roxo com amarelo combina, a pessoa criativa ela vai amar o roxo com amarelo, né? Ela vai usar. Então, para fazer uma vitrine, aí você pode usar os neutros, que é os off-white, branco, marrom, são todos neutros, né? Os neutros que eles não interferem, então a gente pode montar com os coloridos, traz os coloridos, tá? Estuda sobre o círculo cromático. É isso. É fácil. É esse daqui. Ajuda muito na hora. É isso aqui, porque aqui a gente consegue fazer tudo, agradar. Nossa, eu tenho uma blusa rosa em casa. Um exemplo, eu tenho uma blusa rosa em casa. Como que eu posso combinar essa blusa? O círculo vai me ajudar. Olha, ele fala pra mim que as combinações análogas. Rosa com roxo, né? Traz uma harmonia, traz um ponto de cor ali, mas é delicado ainda, é sutil, né? Não quero algo mais, vou combinar rosa com verde. Entendeu? Vai ser bem diferente. Sair do óbvio. Isso. Então, numa loja é a mesma coisa. Às vezes você tem lá uma arara de blusas rosa parada, que você só combina rosa com rosa. Ou rosa com jeans, entende? Então, olhar para essa arara que tá rosa e saber que a gente consegue fazer várias combinações com ela usando o círculo cromático, isso é fantástico. Apresentar isso para o cliente é venda. E o círculo cromático, eu sei que vai ter pessoa pergunta onde eu consigo, mas na Pinterest. Do Pinterest, tá? É a maior ferramenta que a gente tem, é o Pinterest, porque ele ali, inclusive, ele dá insights pra você. Aí só que às vezes você entra lá, looks casuais. Ele vai mostrar pra você vamos supor um casual aqui, uma t-shirt rosa pink, uma calça jeans e um tênis amarelo, um exemplo. Nossa, mas será que eu posso fazer isso? Peraí, círculo cromático. Onde que essa pessoa combinou rosa com amarelo? Círculo cromático, né? Então, rosa com amarelo combina, é complementar. Excelente. Tá, então vamos olhar no Pinterest para aprender você mais, coloca né? no comentário do vídeo, o nome certinho, que daí a pessoa pesquisa lá. Fechou. Geliades, vamos conversar sobre compras assertivas? Sim, que vocês têm muita autoridade para falar sobre isso, eu tenho certeza disso. Então, o que você leva em conta na hora de fazer sua compra? Como você faz a tua compra assertiva? Primeiramente, graças ao visual merchandising, já me dá ali um norte, digamos assim. Como ele faz todo o VM da loja, então ele já me fala, G, eu não quero que compre mais preto, tem bastante. Também não quero que compre off-white, não é que não quero que compre. Então ele dá aquela equilibrada para não ficar estoque parado, então ele cuida tudo isso para mim. Fala, G, eu estava arrumando aqui, observei que está faltando os seus vestidos, esgotou, vendeu tudo, observei que da outra vez tinha bastante, agora já não tem. Eu quero que você invista bastante nos tons pastel, na próxima coleção, que vai ser tendência. Também eu analiso muito no sistema também, o sistema também me traz bastante clareza do que eu vendi, os produtos que mais saíram na loja, facilita bastante na hora também de fazer a minha compra, mas eu não deixo de ouvir meus clientes também, cada um. Eu observo também aquela cliente que está sempre na loja, o gosto dela, respeito muito. Então, Gia me traz para mim looks maravilhosos. Então, tudo isso eu analiso na hora de fazer minha compra. Eu observo, analiso o meu estoque para não acumular, né, não acumular mercadoria na loja. Observo as peças que mais saem. Então, tudo isso eu faço uma análise antes de fazer minha compra. Mas sempre eu falo assim, nunca deixe de ouvir o meu cliente, quem sempre está visitando a loja, e para poder estar sempre tendo a novidade para aquela cliente que me visita também. Não é só ficar atenta em tendências, isso tipo assim, não só ficar preocupada, eu vou buscar novidade, as tendências, não. 10% de tendência, mas sempre cuidar com muito amor seu cliente, não deixar faltar o produto para ele. Falo que ele é o principal ali. Muito interessante. Que tipo de ferramentas vocês utilizam dentro da loja que ajuda vocês a potenciar seu produto? Poderia me indicar o que vocês mais investiram? O que vocês indicam? Vou abrir uma loja, eu não sei que tipo de imóveis usar, o que poderia me ajudar melhor, porque para expor, eu ia falar exibir já, mistura de idioma, para expor o produto. Vocês poderiam dar uma indicação? Sim. Eu troquei a maioria dos meus móveis, era tudo dobradinho, antes de ter o Ali com a gente, era tudo dobradinho, tudo guardadinho, então era mais difícil, porque o cliente chegava, eu quero uma roupa assim, então você tinha que andar daqui, lá e ficar assim, procurando para montar o look.
Então, quando o Ali chegou na minha vida, ele facilitou. É praticidade. Hoje, numa arara, eu já consigo entregar aqui, ó. Eu cheguei, eu amei esse look. É isso aqui. Eu falei, Neu, esse look aqui é perfeito pra mim. É isso. Eu falei, Neu, eu vou levar esse look. Perfeito esse look. Então, o que acontece? A cliente chega na loja, ela já se apaixona de cara. E tudo bem, vamos continuar oferecendo mais outro look, mas ali, em minutos... Sem perda de tempo. Sem perda de tempo, já consigo atender essa cliente. Então, eu mudei todos os meus móveis, troquei por araras, que é mais prático, tudo pendurado. Não tem produto nenhum mais dobrado. Nada que eu falo que é perder venda, produto dobrado. Eu troquei todos os meus cabides, todos iguais. Não ficou cabide de uma cor, cabide de outro. Todos iguais. Eu fiz bastante expositores para bolsa, para colocar bolsa, acessórios assim. Eu troquei toda a iluminação da loja, eu coloquei mais os spots, assim, iluminando as peças mesmo, assim, para enriquecer elas, valorizar mais elas. Porque a iluminação, quando é muito assim, clareia a loja, fica um ambiente bem agradável, mas também tem um spot que vai diretamente na peça para valorizar bastante ela. Então é isso. Manequins, meus manequins são todos de madeira, não são de plástico, não são de acrílico que fala, né? Sim, tem vários. São todos de madeira, então são bem modernos. Então troquei bastante acessórios. Fez a diferença, Sim, porque dá para ver no visual. Diferença. Uma coisa que eu não quero deixar de passar. Como é que a gente vende uma marca premium? Sem o cliente se focar só no preço. Não, eu não posso comprar essa peça, eu não compro essa marca porque ela é muito cara. Qual o posicionamento que vocês usam dentro da loja para poder oferecer e vender esse produto? Valor de produto e não o preço. Porque o preço é o valor, é o monetário, né? E o valor é o que aquele produto agrega na vida do cliente e a vida útil dele, né? Então, só que para isso eu preciso conhecer o produto. Um exemplo, a Gatos e Atos, né? A gente estava falando, Sim. né? Gente, a Gatos e Atos, eu lembro que a Milva falou, chegou uma época, depois da pandemia, que a gente ia fazer pedido e não encontrava mais, tinha as marcas e não se achava mais nas marcas. E a Gatos era a única que mantinha o padrão dela de alta qualidade. Ela manteve o padrão mesmo na pandemia. E aí, pós-pandemia, né? E aí eu lembro que a Milva falou isso, a Milva falou assim, a dona da Gatos falou assim, eu não negocio, eu não baixo qualidade no meu produto é esse, eu não baixo qualidade. Eu falei, gente, bate palma. Eu falei, nossa, isso aqui é isso. É o produto de qualidade e você precisa conhecer esse produto para você apresentar de forma estratégica para o cliente. É o que eu estava falando da camisa de algodão. Entender o que é um algodão, qual que é os benefícios de uma camisa de algodão, da camisa de linho, a diferença de uma camisa sintética, que é maravilhosa também, por exemplo, essa camisa da G. É um sintético, é perfeito, é para a vida, só que tem a ocasião certa para usar. Né? Então, entender do produto e agregar valor a ele. E conhecer também que essa mesma peça ela consegue usar com isso. Visual. VM. Consegue usar com isso daqui, isso aqui, com isso aqui, entendeu? Então, quando o cliente entende isso, o preço é o que menos importa. Exatamente. Na minha percepção de valor é isso. Na minha experiência é isso. Giliade, o que você tem para nos falar da Gatos, para a gente fechar essa conversa hoje? Qual a tua experiência com a marca? Na pandemia, como a Neu estava falando, muitas marcas boas, elas perderam a qualidade. Eu chegava para fazer o showroom e eu falava, gente, o que está acontecendo? Essas t-shirts, a qualidade perdeu muito. Então, algo que me chamou a atenção, que foi que a Gatos cresceu muito dentro da minha loja. Eu dobrei as minhas compras, porque me chamou a atenção que a qualidade dela permaneceu intacta. Quando todo mundo estava fazendo algo ali para diminuir o custo, né? Do produto, sim. A Gatos manteve. Então, ali eu falo assim que foi a virada de chave, né, meu? E cresceu muito para nós ali nas compras. Foi. Exatamente. E o que eu estava falando esses dias, a gente pode pôr como exemplo aqui da básica térmica. Surgiu a cabeça. Da básica térmica, né? Se eu colocasse lá na arara, básica térmica, PMG, Não, mas eu vim tudo com a história antes. Eu tinha, acho que umas 6 básicas térmicas lá para vender essas básicas hoje. Uhum. Aí eu fui lá com um cafezinho e tal, eu trouxe o meu cliente, mesmo no virtual. Isso também é muito importante, porque o seu Instagram, a sua página ali é o seu portfólio.
Então, mesmo ali, eu trouxe o café com ele, tava batendo papo, conversando do café, falando do inverno, né? Falando do inverno, da importância de ter um produto térmico nos dias frios, porque você colocar só como base, quem não quer colocar só uma base quentinha embaixo, um casaco em cima e tá pronto, ninguém quer. Leve. Vai fazer uma mala, faz uma mala prática, porque é isso. É isso, então para vender 6 básicas, isso foi 10 minutos. Quando eu postei, todo mundo queria. Faltou. Entendeu? Vamos fazer outro pedido? Vamos fazer outro pedido. E a Gatos, a gente não precisa abrir a boca. Não precisa. Falta o produto. Temos que dobrar o nosso pedido. Sim. Realmente. Porque faço um pedido lindo, grande, bonito, mas ainda falta o produto. Temos que dobrar algo nossas que eu amei nessa não coleção. Não precisamos falar nada, né, meu? Sim. O cliente só chega e fala, é Gatos, não importa o valor. Não importa o valor. Eu amo a Gatos. É algo qualidade, que eu amei nessa coleção, até falei pra Milva, Milva, que legal. Por quê? A gente sempre teve os costos médios, né? Importante de conhecer o cliente também, de novo, né? Então, a gente tinha uma quantidade de clientes que usa a cintura mais baixa, que a cintura alta não valorizava. Então, eu já sabia que era aquela. Isso aqui é pra fulano, isso aqui. Aí a Gatos trouxe a cintura mais alta. Agora investiu mais, né? Porque não tinha muito. E agora investiu nessa última. Eu falei, nossa, que legal. Agora sim, agora tem calça pra cintura alta, calça pra mim. Isso é muito legal. E uma coisa muito interessante da marca é que ele veste tudo biotipo de corpo. Uma calça 40, ela veste para alguém que é mais cheinha, alguém que é mais magrinha. Tem essa ergonomia no produto. Isso, incrível. É muito bom. Meninas, a gente poderia ficar aqui o dia todo conversando. Que delícia essa conversa com vocês. A gente tem muito ainda para dar. Vocês vão ter que voltar várias vezes aqui. Já estou convidando adiantadamente. Então, muito obrigada. Que prazer, muito aprendizado. Obrigada pelo tempo, esforço, acordar cedo, estar aqui. E esperamos vocês sempre. E obrigada por essa parceria há tantos anos. E o carinho de vocês. Nós que agradecemos. Si te gustó este episodio, no te olvides de darle like, suscríbete a nuestro canal y compartir con alguien más. ¡Nos vemos!